Aqui temos uma novidade do dia, temos o Chicariosa e o Paulo Correia a largarem freneticamente. O barco estava supersónico nesta Seilingarina e a conseguirem passar à eliminatória seguinte. Aqui temos um grande velejador também com a sua mulher, Topé, uma pessoa ligada à reparação de todos os catamarãs também, a querer marcar a sua presença nesta segunda edição do Cinesquete. Fantásticas imagens também. Aqui temos Luís Rebelo e a mulher Teresa, a mãe da Isabel, também aqui num fantástico board. O vento a amainar e as tripulações a fazerem um esforço para equilibrar a embarcação. Reparem, aqui uma dupla espanhola, campeão de Espanha da classe Obiquet 16, a não conseguir mostrar os seus predicados na Seilingarina, mas a obter um segundo lugar na geral do Cinesquete em Obiquet 16. Vejam os barcos a chegarem, a cruzar a linha. Aqui uma dupla, Obiquet 16, o Rodrigo e a Joana Machado. Prepara-se a segunda ronda da classe Obiquet 16. Esta classe, por ter marcado uma presença muito forte com 17 embarcações, teve que ser dividida em duas rondas para garantir a segurança de todos os jogadores e embarcações nestas arenas de mar. E reparem aqui uma largada muito boa da dupla espanhola, a largar em alta velocidade, a tentar disputar a final com as melhores equipas portuguesas, seguidos muito perto por uma embarcação com muita experiência também, o Topé e o Chicariosa já de seguida. Vemos esta largada à bolina, com as equipas a lutarem muito para manter o equilíbrio das embarcações, em que manter a velocidade é a palavra-chave. Vemos aqui uma dupla muito competitiva, já campeã nacional por algumas vezes, o Rodrigo Duarte e a Joana Machado a disputarem aqui Fede Selve e Marc Giovanni, a dupla espanhola que viajou 10 horas para fazer este evento, vieram de Valência. Reparem na mudança de bordo, muito sincronizada, rápida, a ganhar a velocidade que é fundamental para conseguir depois o resultado pretendido. Um barco muito competitivo, uma dupla muito sincronizada, a demonstrar muita experiência. Cá estamos agora num plano em que há a rondagem da boia de bolina e agora as equipas preparam-se para fazer uma popa até à chegada. As tripulações estão a lutar por garantir o lugar na final. Aqui cá está a dupla vencedora desta Seilingarina, o Tiago e a Isabel, num grande plano. Vejam o equilíbrio do barco, com os flutuadores completamente equilibrados sobre o plano da água. Não se vê o barco desequilibrado e isso é fundamental para garantir um bom resultado. Vejam aqui o despique entre a dupla Carlos Claro e o seu sobrinho e o Rodrigo Duarte e a Joana Machado, amigos fora terra, mas aqui em luta por um lugar na final. Foi curioso porque as duas embarcações cruzaram a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo. Agora vemos uma final a 3, facto inédito, apenas alcançado pelo facto daquelas duas duplas terem cruzado a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo. Foi uma coincidência muito feliz. Vemos aqui Tiago Clara a passar o seu pai, vejam isto, é fantástico. O David a engolir o Golias quase da vela, fabulosas imagens. Aqui o Rodrigo Duarte a optar por um bordo mais arribado, a privilegiar a velocidade em detrimento da orça. Vejam aqui a contornarem a boia da popa, as tripulações a prepararem as embarcações para fazerem a popa à maior velocidade possível. O Tiago já vai em destacado das outras duas tripulações e realmente com um ritmo imbatível, não deu qualquer chance nem ao Rodrigo, nem ao seu pai Carlos e ao seu primo. Foi de facto um andamento muito difícil de bater. Cá está o Tiago e Isabel, uma dupla que esteve este ano em Itália a disputar os campeonatos europeus da Obiquet 16. Cá estão eles, vejam a velocidade, vejam a esteira que sai dos lemos, fantásticas imagens já ao final do dia. Bem, correu-nos bem, como já disse, começámos logo bem na primeira eliminatória e foi progressivo, ganhámos a primeira, ganhámos a segunda, depois quando começaram a ficar já só os bons barcos, aqueles mais competitivos, tornou-se mais difícil, mas ao mesmo tempo foi mais divertido porque é mais taco a taco, mais próximo uns dos outros e depois com um bocadinho de sorte, um bocadinho dos ventos, porque como já foi no fim do dia o vento estava um bocadinho inconstante, mas conseguimos, foi bom. E recordamos que no final desta primeira jornada, David Scully e também Fernando Lamadrid lideravam a clasificação geral. El balance del primer día ha sido muy bueno, positivo.
tenemos en contra que no conocemos el sitio, no conocemos las condiciones del campo de regata. Nuestro objetivo principal era seguir a los portugueses a las embarcaciones portuguesas para saber dónde estaban las balizas del recorrido, porque era un recorrido largo a la playa de São Torpe y la verdad que el balance de hoy muy positivo, muy positivo. E vamos já para a segunda e última jornada da competição com as regatas de boias. É verdade, Paulo. Este segundo dia e último do evento ficou marcado por 3 regatas de boias a permitir que uma das provas fosse descartada, porque ao abrigo das regras da ISAF, sempre que há 4 provas e não há indicações em contrário, os velejadores podem descartar aquela prova que lhes correu menos bem. As regatas de boias privilegiam tipicamente as tripulações mais técnicas, são regatas mais curtas, cerca de 30 minutos, em que os barcos e as tripulações são postos ao limite das suas forças. Reparem aqui, estas 3 regatas foram disputadas na segunda Baía de Sines, excelentes condições, um mar plano, um vento sempre a rondar os 10 a 15 nós. É verdade que havia algumas oscilações de vento, mas disputaram-se 3 regatas em excelentes condições. Vejam esta dupla alemã a bordo de um Tornado, uma antiga classe olímpica, deixou de o ser nos últimos Jogos Olímpicos para grande infelicidade dos velejadores em geral e dos velejadores de catamarã em particular. Fizeram-se até algumas t-shirts em referência a isso. Esta dupla alemã a bordo do seu Tornado a contornar aqui a boia de Bolina. Vejam o Marcelo Leite também. Agora novamente o Tiago e a Isabel a bordo do seu competitivo Obiquet 16. Vejam como eles vão deitados para que nem o volume do seu corpo possa impedir o vento de escoar pelas velas. Vejam o equilíbrio do barco, a tripulação sempre a seguir muito atenta às condições do mar e às suas equipas mais diretas rivais. Aqui o Team Stinka a fazer uma excelente prestação nesta edição de Sinsquet também, aliás como tem feito ao longo de toda esta época também, o Duarte e o Federico. Aqui já vemos uma das duplas mais competitivas desta prova e do nosso circuito, o António Santos e o Fernando Faneco a bordo do seu novo Nacra Fórmula 18, aqui o POR 101, a dupla Gustavo Quintela e Ricardo Figueiredo a bordo do seu Fórmula 18 Obi Tiger. Também vejam o Gustavo e o Ricardo a fletirem os joelhos para o flutuador de Barlavento manter-se sempre no ar e o barco a disparar. Vejam isto, vejam bem o patilhão em carbono também, que é preto, a dupla a fletir os joelhos para o barco levantar, aí está, e agora a esticarem-se completamente em trapézio também, o barco sempre a grande velocidade. Tiveram uma grande prestação neste segundo dia a compensar aquele raid que correu menos bem por dificuldades técnicas também. Vejam aqui as 3 embarcações da frente, 3 Fórmulas 18 a disputarem ao segundo e ao milímetro a melhor classificação do dia. Aqui Luís Santos e o Peste, vejam o Luís a dar uns solavancos para caçar a vela com toda a força. Vejam o Classe A a passar aqui a dupla do Pi e do Gugas, o Classe A já disparou, o Gugas a tentar subir o Spi o mais depressa que consegue, o vento a disparar, vejam o barco a disparar, é impressionante, imagens impressionantes. Aqui um Nacra Infusion da dupla da Svitzer pneu direto, o Nuno Rebelo Santos e o Pedro Ieti Martins, vejam a velocidade, dificuldades da equipa de filmagem para acompanhar o ritmo desta dupla, impressionante. Este dia não lhes correu tão bem como correu o Raid, mas uma dupla sempre ao melhor nível, com grande disposição. Imagens fantásticas, um barco de carbono, um Classe A aqui do Juan que veio de Chipiona para nos prendar com estas imagens. Vejam em prancha, perpendicular ao mastro, fantásticas imagens. Este é um barco com uma velocidade realmente que vale a pena ver. E vamos então para a lista dos vencedores do Sinsquet 2010. Na classe Dart 18, vitória para Nuno Rocha e Rui Sancho. Na classe F18, vitória para David Scully e Fernando Lamadrid, que venceram também coletivamente a competição no âmbito da classificação geral. Na classe Obiquet 16, vitória para Tiago Clara e Isabel Rebelo. E finalmente na classe Interseries, vitória para Juan Sola. Este ano conseguimos só ganhar a classe. E a geral, depois tivemos a presença de outras equipas estrangeiras também que andaram muito bem e que sem vento, com pouco vento, que os barcos deles conseguem ter uma performance melhor do que a nossa classe, a Dart, e acho que devido a isso também vê-se que o nosso objetivo da classificação geral não atingimos pela falta de vento para a nossa classe.
Sí, la verdad es que veníamos solo pensando en pelearnos con nuestra clase, con los Fórmula 18, pero bueno, nos hemos encontrado al final con la sorpresa que también hemos ganado la general, porque tienen mucho nivel los regatistas portugueses, sobre todo en Dart, que es muy difícil ganarles, y la verdad que nos ha sorprendido y a la vez nos ha gustado mucho. Superámos, aliás, o ano passado ficámos em segundo, portanto só o primeiro é que dava mesmo para superar. Correu bem, como o Tiago já disse, só ficámos uma em segundo, o resto foi tudo primeiro, portanto limpámos aqui a regata. Muy bien, hemos tenido 3 mangas magníficas, muy buen viento otra vez, muy buen día, poquita ola, el día muy plano y nuevamente muy difícil porque la gente continúa navegando muy bien, pero muy contento, muy satisfecho por la regata. E assim foi a reportagem do Cinesquete 2010.